que o texto lido, os dois textos escolhidos, eles falam das promessas de Deus a Abraão, de como seria a sua descendência, de como seriam seus filhos, como seriam seus netos, do quanto eles possuiriam com relação a toda aquela terra e a prosperidade que Deus daria a todos eles. E o evangelho pregado hoje é esse evangelho, que é o evangelho da prosperidade, que diz que Deus nos dá tudo, você vai ter bons empregos, você vai ter muito dinheiro, né? Não precisa estudar muito, não precisa ficar perdendo tempo com faculdade, porque Deus é dono do ouro, da prata, e Ele vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. Infelizmente, esse tipo de pregação, de mensagem, tem sido alvo para muitas pessoas, e através da televisão, dos rádios, isso chega até a casa dos crentes, e os crentes são levados por essa doutrina enganatória, completamente mentirosa, de que Deus vai dar riqueza para todo mundo, e muitas vezes eles usam esse texto para provar quantas promessas de Deus são válidas. Citam, inclusive, as promessas de Deus a Abraão, de que nós possuiríamos as portas de nossos inimigos e que a nossa descendência comeria do melhor da terra. Mas eles não leem a promessa completa. Note que eu li para vocês, a partir do versículo 13, falando desta promessa, e ela vai em toda a sequência do livro de Gênesis, porque várias vezes falou Deus com Abraão, e várias vezes Abraão fez coisas que não deveriam ter sido feitas, e acabou por Deus tendo que chamar a atenção dele várias vezes, porque cada vez que ele cometia um erro, ele quebrava esse pacto com Deus. Deus ia refazendo o pacto com ele, porque Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia, então ele vai refazendo o pacto. Mas é interessante que dentro das promessas está o fato de nossa descendência ser a descendência de Abraão. Então somos a igreja do Senhor Jesus, porque cremos com a mesma fé de Abraão. O apóstolo Paulo ensina isso, que a fé nasceu em Abraão, crendo daquela forma, saindo, abandonando tudo e seguindo ao Senhor. Mas a promessa, ela passa realmente pela prosperidade. Deus quer que sejamos prósperos. Deus tem alegria quando chega alguém aqui e diz: Deus deu livramento ao meu filho, Deus purificou a pele, Deus purificou o coração, o rim, Deus deu bênçãos para um e para outro. E nós somos acostumados a ouvir a palavra bênção sempre relacionada a bens materiais ou problemas com relação ao corpo, à matéria, ao organismo. Então, se alguém é curado, ele foi abençoado. Se alguém não é curado, no meu caso, por exemplo, carrego no meu corpo algumas enfermidades que já estão aqui há décadas, então nesse caso não foi abençoado. Se alguém conquistou um grande emprego, opa, esse foi abençoado. Mas se alguém porventura não conquistou um grande emprego, não foi abençoado. Que coisa meio duvidosa é tentar analisar o amor de Deus com esse tipo de medida, onde a bênção é apenas a compra do carro, né? Por exemplo, pastor Márcio teve seu carro roubado, 2 dias depois o carro foi devolvido. O Tiago teve seu carro roubado e até hoje o carro não apareceu. Já se vão aí quase 2 semanas. Então, eu posso dizer que o pastor Márcio foi abençoado, que o carro foi achado. E posso dizer que Tiago não foi abençoado,
porque o carro não foi achado. Veja como nós materializamos e acabamos humanizando, né? O que é divino, nós humanizamos, e o que é extremamente espiritual, nós materializamos, colocamos as bênçãos nas coisas que são passageiras e simples. Não entendemos a profundidade do que são promessas verdadeiras. Note que a palavra estrela entra aí na descendência de Abraão, dizendo que nós seríamos como a estrela. E cá para nós, irmãos, essa é a meta de muita gente: ser estrela. Queremos brilhar, queremos mostrar a nossa capacidade, queremos ser notados. Então, quando eu me visto para ser visto. Quando eu coloco o sapato X, eu quero que alguém veja o sapato X. Quando eu prefiro comprar um celular tal, não é porque eu preciso de um telefone, é porque o celular tal é mais bonito, está na moda, ele é mais charmoso, enfim. De forma que nós somos conquistados pela mídia, somos conquistados por esta forma de olhar, por esse tipo de visão completamente voltada para o materialismo. Então, todos nós queremos ser importantes, todos queremos ser aplaudidos, todos queremos ser analisados como sendo especiais. Por quê? Porque dependemos da opinião da nossa sociedade. Quem quer ser o último? Quem quer ser o esquecido? Quem quer ser o excluído? Quem quer ser o atrasado? Quem quer ser o que não passou na prova? Quem quer ser o que não conseguiu o resultado bom? Quem quer ser aquele que o médico não descobriu a sua enfermidade? Quem quer ser aquele cuja cirurgia não deu certo? Quem quer ser aquele que infelizmente padeceu e faleceu de sua enfermidade? Ninguém. Ninguém. E geralmente atribuímos a essas pessoas algum tipo de pecado para que possamos justificar essa fé completamente distorcida, onde coloca a bênção material como sendo a bênção de Deus. De fato que todos nós queremos ser destaque, porque queremos ser como Abraão, ser lembrados nas nossas orações. Eu quero ter a fé que teve Abraão, eu quero ter a paciência que teve Jó, eu quero ter a força de Sansão, eu quero ter a sabedoria de Salomão. A gente só quer ser destaque e a gente só quer ser estrela em tudo. Então, quando o texto diz que a descendência seria estrela, é isso que nós queremos. O ser humano busca isso. Então, quando você passa para os lugares e vê nessas igrejas, os camaradas agora não querem mais ser pastores, eles querem ser bispos, apóstolos. Já teve um que foi coroado rei numa igreja batista lá nos Estados Unidos, o outro foi coroado patriarca, segundo a ordem de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ele é patriarca, ele não é um pastorzinho, ele não é um evangelista, ele não é um presbítero, não, ele é patriarca. E ele não é de uma ordem qualquer, não, é da ordem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, essa vontade de querer ser grande, de querer ser aplaudido, de querer ser glorioso, majestoso, faz parte do pacote normal de uma vida comum no ser humano, mas que deve ser observada com muito cuidado e com muita cautela por aquele crente verdadeiro que conhece a palavra de Deus. Porque note que a promessa de Deus não começa com a estrela. A promessa de Deus, que eu li para vocês no capítulo 13, ela não começa dizendo que nós seríamos estrelas. Pelo contrário, a promessa diz que nós seríamos como o pó. Vamos reler o que diz o texto, capítulo 13. Olha o que diz o versículo 16.
e farei da tua semente como pó da terra. Pó da terra. Meus irmãos, ser estrela, oh, que maravilha, todo mundo quer ser. Mas quem é que quer ser pó? Quem é que já pensou, almejou, estudou, enfrentou um monte de problemas para ser pó? Ninguém quer saber de pó. Por que o Senhor vai usar aqui essa palavra no contexto de bênção? Porque ser estrela é bênção, mas Deus está dizendo que ser pó também é bênção. Então vai ter momentos que Deus vai usar alguns para serem estrelas e vão brilhar, como brilhou o apóstolo Paulo, como brilhou Daniel diante daqueles leões. Mas teve muitos e muitos, centenas e centenas, que diante dos leões brilharam de outra forma, foram devorados pelos leões. Dezenas de milhares foram mortos pelos gladiadores nas arenas, como diversão para César e os seus queridos romanos. Também brilharam da mesma forma, foram estrelas, mas que aparentemente nessa teologia ilógica e irracional seriam perdedores e não vencedores. Por que o pó é colocado aqui em evidência, usado pelo próprio Deus como exemplo do que nós seríamos? Porque se você analisar, irmãos, a história dos judeus e a história da igreja, você vai ver que nenhuma outra palavra vai se encaixar tão perfeitamente para demonstrar o que a igreja do Senhor realmente precisa ser. A primeira coisa que a gente pode destacar como referencial, a primeira coisa que a gente pode perceber como singularidade no pó, é que o pó é insignificante. Não significa nada. Se alguém tem um pouco de pó no ombro, o que essa pessoa faz? Se o pó está sobre os móveis, o que a gente faz? Ninguém quer pó perto de si. Ninguém admite o pó dentro de suas casas. Ninguém quer pó, nem mesmo sobre os próprios sapatos. A gente tira o pó. E quando Deus está dizendo que a descendência seria como pó, Ele não está prometendo riquezas, Ele não está prometendo que nós teríamos carros de luxo e salários altíssimos, não. Ele está dizendo que muitas vezes nós também seríamos insignificantes, muitas vezes nós seríamos retirados de um lado para o outro, muitas vezes alguém nos afastaria para o campo, muitas vezes alguém nos deixaria de lado, muitas vezes alguém nos colheria com um pano e sacudiria na janela para ir para o outro lado, porque não nos suportariam. O que Deus está dizendo é que os filhos de Israel, assim como a igreja, incomodaria com a sua presença. De tão insignificantes, nós incomodaríamos. Sabe o que está acontecendo hoje? A igreja parou de ser insignificante. A igreja agora é muito significante. A igreja agora é referencial. De tantos que querem o voto da igreja, as igrejas agora passaram a ser atingidas por esses políticos. Agora vai vir a eleição para prefeito, vocês vão ver quanta gente vai invadir as igrejas, dizendo que são crentes, dando paz do Senhor. Por quê? Porque a igreja agora tem significado. Antes, o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo João, entrando na porta do templo, a porta chamada Formosa, ele disse para aquele coxo: nós não temos prata, nem temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele coxo levantou num salto e foi uma alegria total. A igreja de hoje não pode mais dizer não temos prata e não temos ouro, porque a igreja tornou-se rica.
ela não é mais como pó insignificante. Ela agora tem bancos confortáveis, microfones confortáveis, som confortável, algumas com ar-condicionado, e por que não? Eu quero para a nossa também, por que não? Mas estamos longe de sermos comparados com o pó. Estamos nos afastando da essência da simplicidade. Queremos ser muito estrelas, queremos ter muito luxo, e estamos nos esquecendo da singularidade, da insignificância necessária para podermos modificar o ambiente. Porque, meus irmãos, o Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos estados com a maior concentração de crentes no mundo. Não é interessante isso? Um estado com a maior concentração de crentes. Cabo Frio, por exemplo, é extraordinário. Você vê numa mesma rua 5, 6 igrejas de nomes diferentes. Agora mesmo, ao dobrar o meu carro, lá na esquina, eu já vi que abriu uma igreja nova. Igreja não sei o que, não me interessa o nome. Mais uma igreja nova. E pelo nome a gente percebe que é ministério novo. Uma igreja que surgiu do nada. Alguém que já brigou com alguém, que já não quis respeitar a liderança de alguém e resolveu juntar com mais alguém e abrir quer dizer, a singularidade, a submissão, a simplicidade, a insignificância do pó já foi deixada de lado há muito tempo. Todos querem ser estrelas, todos querem mandar, ninguém mais quer ser mandado, todos querem brilhar, ninguém mais quer ser comandado e ser segundo, todos querem ser primeiro. O slogan é bonito, todos somos cabeça, fomos chamados para sermos cabeça e não cauda. Mas imagine um animal que só tem a cabeça. Imagine um corpo humano só com a cabeça. Imagine essa criança, graças a Deus, nascida perfeita, se só nascesse com a cabeça. Sem as mãos, sem os bracinhos, sem as perninhas. Seria o mesmo ser, se conseguisse sobreviver, mas ninguém sobrevive só sendo cabeça. Tem que ter o restante dos outros órgãos. E nós temos que aprender com o pó. Precisamos ser como o pó é. A segunda coisa que eu aprendo com o pó é que o pó está em todos os lugares. Ele está na casa do rico, mas ele também está na casa do pobre. Ele consegue estar nos grandes palácios de ouro, mas também consegue estar nas choupanas e casebres mais pobres que alguém possa imaginar. Porque essa é uma particularidade dele, pó. Ele não faz acepção de pessoas. Mas nós, igreja, irmãos, já não queremos mais atingir alguns lugares. Nós estamos preferindo só os palácios de cristal. Nós estamos querendo só as cadeiras de ouro. Nós estamos preferindo os palácios feitos com ouro. E muitos já estão sentados em tronos literalmente de ouro, contrariando essa verdade tão extraordinária que é a verdade do povo. Por isso que o Rio de Janeiro, sendo uma cidade tão cheia de crentes, ela não consegue fazer a mínima diferença. No passado, um punhado de crentes chegava em algum lugar e fechavam os bares. A história da igreja mostra a história de homens como Moody, como Charles Finney, como outros pregadores, como John Wesley, que simplesmente pregavam um sermão ao ar livre, e naquela semana os bares fechavam, os bêbados deixavam de ser bêbados, os drogados deixavam de se drogar, as prostitutas abandonavam a prostituição. E isso é fazer com que a coisa aconteça.
Isso é mostrar significância. Isso é incomodar o diabo e possuir a porta do inferno. Mas o que nós estamos vendo hoje é o contrário. Na cidade onde há mais crentes, é exatamente na cidade onde há maior bandidagem, maior criminalidade, maior insegurança, maior índice de pecado, de drogas e tanta coisa mais. Então, irmãos, na verdade, estamos esquecendo, na realidade, do grande chamado de Deus de sermos pobres.